Olá, tudo bem? Está começando mais um Palavra Profética e o nosso tema de hoje é Não tenha medo do futuro. Mas antes de iniciarmos, eu quero dizer a você que está aí do outro lado dessa tela, que ainda não é inscrito no meu canal. Se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com os seus familiares e com os seus amigos. Quero dizer a vocês que o nosso Palavra Profética agora também é um podcast e você pode nos acompanhar ali no Spotify. Basta digitar Palavra Profética Podcast e você encontrará inúmeras mensagens que vão edificar poderosamente a sua vida. Amém? Muitas pessoas estão presas à dor do passado. Não conseguem viver o presente e muito menos projetar o futuro. Hoje no nosso Palavra Profética vamos falar sobre a importância de não temer, de não ter medo, medo de avançar, medo de evoluir, medo do futuro. Não podemos ter medo do futuro, porque Deus, Ele já está presente no nosso futuro. Quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 29, verso 11, e diz assim a palavra do Senhor: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Senhor, Ele está nos dizendo que Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. E hoje nós iremos aprofundar dentro desse conhecimento e perceberemos ao final dessa mensagem que nós não devemos temer o nosso futuro. Amém? O que tem impedido você de viver o presente com plenitude? O que tem atrapalhado você de viver uma vida mais calma, uma vida mais tranquila, uma vida aonde você sente paz, aonde você sente alegria? Quais são as situações que têm tirado o teu sossego, a tua paz? Será que são os traumas, a ausência do perdão, o medo de errar, o medo de arriscar e se frustrar novamente? Hoje, o Senhor, Ele está direcionando o nosso coração para uma perspectiva mais aprofundada. E nós precisamos compreender que é preciso deixar para trás tudo aquilo que está nos impedindo de avançar, de progredir, de evoluir, de crescer, de alcançar os nossos objetivos, sejam eles de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo. E nós não fomos criados por um acaso. Nós fomos criados para manifestar o poder dele, a grandeza dele sobre a face dessa terra. Por isso, é necessário resolver algumas pendências. É preciso resolver as questões do seu passado. É preciso liberar perdão. E liberar perdão é algo transformador, é algo maravilhoso, é algo que muda a perspectiva da realidade que nós estamos vivendo.
É algo que muda até mesmo a atmosfera externa e interna dentro de nós. Por quê? Porque quando você libera perdão, há um destravamento, há um rompimento com aquilo que estava te aprisionando, com aquilo que estava fazendo você ficar numa perspectiva de dar um passo para frente e automaticamente algo te puxa para trás novamente. E você nunca conseguia sair do mesmo lugar. Eu tenho plena convicção e certeza que você já deve ter vivenciado algo nesse estilo. E hoje, o Senhor, Ele está te dando coordenadas para te tirar dessa situação. Estamos no início de 2026 e você precisa queimar as pontes com o seu passado. Mas para isso, a palavra de Deus fala que Deus é aquele que tem o poder para restaurar, para restituir os corações que estão quebrados, que estão despedaçados. E nunca é tarde para você fazer o caminho certo. O filho pródigo teve que fazer o caminho de retorno. O filho pródigo teve que fazer o caminho de volta. Ele não permaneceu naquela situação. Ele se lembrou de tudo que ele tinha na casa de seu pai e logo decidiu retornar à casa de seu pai. E hoje, Deus está falando ao seu coração, amado e amada de Deus. É preciso ressignificar. É preciso buscar um novo significado para todo esse momento de dor, de sofrimento que você vivenciou ou que você está vivenciando. Você precisa ressignificar para que você consiga viver um presente com plenitude e assim possa projetar de uma maneira mais assertiva o seu futuro. Existem cargas, existem inúmeras bagagens que você tem insistido em carregar ao longo da sua vida, que está na hora de você deixar para trás, está na hora de você abandonar essas cargas, essas energias negativas que têm te aprisionado e têm impedido você de avançar, de crescer, de prosperar, de progredir na vida. O Senhor, Ele está direcionando hoje o seu coração. Você estava aí do outro lado questionando, perguntando, cogitando como será o seu ano de 2026. E Deus está dizendo hoje para você que você precisa deixar para trás essas bagagens, essas cargas que não fazem nenhuma falta para você, essas cargas que não trazem nenhuma utilidade para a sua vida, que em vez de fazer você avançar e crescer, atrapalham o seu crescimento e a sua evolução. Está na hora de você deixar para trás todas essas bagagens, todas essas cargas que têm impedido você de viver a plenitude daquilo que Deus sonhou para a sua vida. Você já reparou que existem lembranças e recordações que nos trazem dor? Existem certas lembranças que fazem com que nós sejamos transportados no momento em que nós nos recordamos de alguma eventualidade que aconteceu lá atrás
no nosso passado. E Deus hoje está dizendo para você que é preciso você ressignificar, é preciso você buscar um novo significado para toda essa situação, porque muitas vezes é necessário fazer um caminho de retorno, um caminho de volta, porque as lembranças, elas carregam emoções. Muitas lembranças carregam emoções positivas, outras negativas. Então, o que eu estou querendo dizer a você que está aí do outro lado dessa tela é que as lembranças carregam energias, e essas energias, essas emoções, elas podem ser de dor ou também de esperança. E a palavra de Deus, ela nos fala que Deus, ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Ele tem pensamentos bons acerca dos seus filhos e das suas filhas. Os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito são pensamentos bons, pensamentos positivos e não pensamentos negativos ou pensamentos de mal. Devemos trazer à nossa memória aquilo que vai nos trazer esperança, aquilo que vai nos trazer certeza do que Deus tem para realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Por isso, eu quero dizer a você quais são as lembranças que você tem se recordado e tem trago um sentimento de esperança. Quais são essas lembranças? Essas lembranças que te trazem força e esperança de um futuro melhor, elas são boas e elas precisam permanecer. Já as emoções negativas, as emoções de dor, de sofrimento, quando você se recorda de algo que aconteceu lá atrás, você precisa ressignificar. Você precisa fazer o caminho de retorno, ressignificar, deixar o seu passado completamente resolvido e seguir em frente. Sendo assim, podemos concluir que nós precisamos ser especialistas em compartilhar esperança. Cristo nos ensina isso em sua palavra. Você sabia que as doenças, elas surgem quando as nossas emoções estão completamente abaladas? Estudos revelam que o corpo físico refletem as emoções não resolvidas. O estresse emocional, ele aumenta o seu cortisol e isso diminui a sua imunidade. E desse modo pode desencadear inflamações, abrindo portais para as doenças. Em síntese, as emoções alteradas podem gerar um desequilíbrio e levar a desenvolver doenças físicas. Perceberam o quanto é importante trazer à memória aquilo que traz paz, aquilo que te traz alegria, aquilo que te traz esperança? É por isso que o Senhor está nos alertando hoje aqui nessa mensagem, que precisamos, que carecemos, que nós necessitamos nos recordar daquilo que nos traz esperança. E nesse momento profético, Deus, Criador dos céus e da terra,
o Criador, aquele que te formou, aquele que te criou, ele tem pensamentos de paz ao teu respeito, ele tem pensamentos bons acerca de ti e não de mal. O amanhã pertence a Deus, o nosso Pai de amor, o nosso Pai celestial. Ele tem um futuro maravilhoso para cada um de nós. Portanto, não tenha medo do futuro, não tenha medo de viver aquilo que Deus ele tem sonhado para a sua vida, aquilo que Deus tem projetado para a sua história. É preciso resolver as pendências com o passado, assim você conseguirá viver um presente de uma forma mais plena. Ouse governar de forma assertiva, conforme a Bíblia Sagrada nos ensina. Deus te criou, você não é um acidente do acaso, Deus tem um propósito na sua existência, você não é mais um no meio da multidão, Deus te criou para fazer o diferencial no meio da multidão. Deus tem um futuro maravilhoso para você. Deus fará coisas maiores. Aquilo que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram e nem subiu o seu coração, o Senhor ele tem preparado coisas extraordinárias para realizar na sua vida e através da sua vida. Amém? Você não pode perder a próxima mensagem que nós estamos preparando para a sua vida. E se você aí ainda não é inscrito no meu canal, você está esperando o quê? Se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com os seus familiares e com os seus amigos. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês que tem curtido, interagido, comentado e compartilhado o nosso Palavra Profética. E nos vemos no próximo Palavra Profética. Até a próxima!